e gratos, felizes no Senhor, todos nós digamos amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Quero convidar o irmão Jorge Diniz, ele que vai trazer o estudo para nós hoje à noite, dando encerramento ao estudo que ele está falando sobre as visões, as perspectivas escatológicas. Vamos ouvir a palavra. Graças a Deus, irmãos. Estão me vendo direito? Tá. Pois então, hoje, chegamos no dia de encerrar a nossa série. Peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse. No capítulo 1, vamos ler 3 versos hoje. Vamos ler apenas 3 versos. No capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que você viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te engrandecemos por essa maravilhosa revelação que teu Filho nos deu. Louvado seja o teu santo nome, que preservou as tuas sagradas escrituras, para que hoje nós possamos estar estudando, Senhor. Abençoa o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua santa palavra e te louvar através dela. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei há pouco, hoje a gente vai concluir essa breve sériezinha de 4 capítulos sobre as 4 escolas escatológicas. Eu falei primeiro do pré-milenismo dispensacionalista, o qual o ponto forte dele é o milênio antes da volta de Jesus e o arrebatamento antes da tribulação. A segunda foi o pré-milenismo clássico, onde também o milênio se dá antes da volta de Jesus. Jesus volta ao final do milênio. E, como eu falei, é a primeira escola escatológica que surgiu. Era a escola dos pais da igreja primitiva, onde o pessoal achava que Jesus ia trazer o reino milenário de Jesus ia ser na Terra durante esses 1000 anos. A terceira posição foi o pós-milenismo, onde Jesus volta após o milênio. E essa posição é defendida por alguns teólogos. Ela cresceu muito na época do Grande Avivamento. Ele foi defendido principalmente por Jonathan Edwards. E hoje eu concluo com o amilenismo. O amilenismo ela surgiu como uma leitura, uma leitura alternativa à visão pré-milenista clássica. No século IV, Agostinho de Hipona, ele foi o grande sistematizador dessa linha. Ele leu um livro chamado Expositio Apocalypsis, escrito no fim do século IV por um monge, um bispo de uma cidade chamado, o nome dele era Ticônio. E assim ele se agradou dessa leitura e, além de utilizar, ele recomendava muito a leitura dessa exposição de Apocalipse,
Porém, essa exposição do Apocalipse não foi a primeira exposição do Apocalipse a ser escrita. No início do século IV, em torno do ano 303, um monge chamado Vitorino de Petov, ou Vitorino de Petóvio, como vocês podem achar essa variação, ele foi o primeiro a escrever um comentário de Apocalipse. Só que pouco depois dele ter escrito esse comentário, ele morreu martirizado, como era costume da maioria dos crentes da época, né? Morrer martirizado. Voltando para Agostinho, a partir da leitura do livro de Ticônio, ele entendeu que o Apocalipse ele não é uma leitura linear. Por exemplo, você pega um livro qualquer, citar as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Você pega, começa no início, e chega ao fim. Para Agostinho, o livro de Apocalipse ele é lido em ciclos. E assim ele começou a interpretar o livro também de que esse milênio, que o capítulo 20 de Apocalipse fala, ele não é um milênio literal, ele é um milênio, esse período é um período simbólico, que quer dizer, esses 1000 quer dizer que é um período de muito tempo. Com a reforma protestante, o amilenismo foi reafirmado por Calvino e por outros reformadores como a leitura mais coerente da teologia bíblica. Ao invés de projetar um reinado político de Cristo, entende-se que o milênio é a era presente, iniciada com a primeira vinda de Cristo. E o seu reinado se dá principalmente através da igreja, mesmo que em meio a tantas lutas que a igreja passou, passa e vai passar. O Apocalipse, na ótica do amilenismo, ela não é um roteiro cronológico de catástrofes, mas principalmente uma revelação simbólica da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mostrando que o Cordeiro já venceu e que a igreja é chamada a perseverar até a sua consumação. Essa escola ela não se limita a uma mera especulação teórica, mas tem implicações práticas para a vida cristã, moldando nossa compreensão do presente e nossa esperança do futuro, ao invés de entendermos ao entendermos o amilenismo, podemos viver de forma mais engajada no reino de Deus, enquanto aguardamos a sua plena consumação. E a tese que eu quero trazer é que o Apocalipse ele revela o presente de Cristo, a batalha espiritual da igreja e a consumação futura da nova criação. E eu vou trazer em 3 pontos essa explicação. O primeiro ponto é sobre o reinado presente de Cristo. Quando a gente ouve a palavra amilenismo, a gente entende que, se a gente for interpretar literalmente a palavra amilenismo, a gente pode ter uma compreensão errada. Porque a palavra amilenismo ela é composta de 2 palavras. Uma partícula de negação, porque geralmente é não, indica uma negação, e amilenismo, que é milênio. Se for traduzir literalmente, significa não milênio. E não é isso que os amilenistas acreditam. O amilenismo, ele, como eu falei antes, ele acredita que o período de 1000 anos é um período não literal, um período de longo tempo. E que esse período de longo tempo ele se dá a partir da primeira vinda de Cristo e se encerrará durante a sua segunda vinda. E esse reinado de Cristo se começou a partir da sua ascensão aos céus e terminará quando Cristo entregar, após ter colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, entregar o reino ao nosso Senhor.
Mas para que os irmãos possam entender melhor, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17 do livro de Lucas. Lucas 17, passei direto de novo. Lucas 17, versículo 21. Quando os irmãos... Eita. Lucas 17, 21. Diz assim a palavra do Senhor. E nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está, dependendo, provavelmente na versão de vocês, o reino de Deus está entre vós. Na versão Nova Almeida atualizada, a minha é a Almeida Revista atualizada, então ela diz, dentre vós. Esse reino, como eu falei, ele vai se estender até a segunda vinda de Jesus, quando ocorrerá a ressurreição geral e o juízo final do grande trono branco. E assim, o milênio é uma realidade espiritual que se manifesta na vida da igreja e na expansão do evangelho pelo mundo. O livro de Apocalipse, pelo prisma amilenista, interpreta que, como eu falei no começo, há uma série de 7 visões. E essas 7 visões, elas são cíclicas, mas são paralelas e progressivas, ou seja, elas são 7 trechos em 7 visões paralelas, porém, essas 7 visões elas são progressivas e de pontos de vista diferentes. Mas uma coisa essas 7 visões têm em comum, todos os 7 trechos, eles terminam com a vinda do nosso Senhor. Ou, por exemplo, um evento que só ocorrerá na segunda vinda. E essas 7 sessões, elas são divididas em 3 grandes blocos. Esses 3 blocos, que é onde eu estou me baseando para fazer essa divisão, eles ocorrem de maneira que venha a explicar venha abarcar essas 7 visões. O primeiro grande bloco, ele se dá no capítulo 1 ao 3, do capítulo 1 ao 3. E esses capítulos, muito estudados, é onde Cristo ele caminha entre os 7 candeeiros e sustenta a sua igreja, chamando-a à fidelidade. Essa imagem mostra que, embora perseguida, a igreja está sob o cuidado do Senhor. Este primeiro bloco culmina no capítulo 3, com um chamado à fidelidade e uma promessa de recompensa aos fiéis no fim do 3º capítulo. Se você observar no capítulo 3, no verso... Não, venha comigo, por favor, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o versículo 22 é um chamado à igreja a perseverar e ser fiel, porque ganharemos um ótimo galardão, um excelente galardão, que é sentar-se no trono, reinar com Cristo durante toda a eternidade. Por causa dessa interpretação do milênio, irmãos, os amilenistas enfatizam a importância do presente na vida cristã vivida entre o já e o ainda não. Por um futuro reino terreno, em vez de esperarmos por um futuro reino terreno, somos chamados a nos engajar ativamente na missão de Deus no mundo, buscando fazer discípulos para o avanço do reino, como nos foi comissionado por nosso querido e Senhor Salvador,
que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, como está lá na grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. O segundo ponto que eu quero trazer, irmãos, é a questão do reino de Cristo e a igreja. E agora a gente saiu do primeiro grande bloco, vamos para o segundo grande bloco. E onde é que está ele? Esse bloco ele compreende do capítulo 4 até o capítulo 11. Justamente onde a gente inicia, no capítulo 4, vem da imagem do grande trono, demonstrando que o reino de Cristo não é algo futuro, mas a realidade presente da vida na igreja. A igreja é um instrumento de Deus para manifestar o seu reino na terra. Não um parêntese na história, mas o cumprimento das promessas feitas a Israel. A igreja é o Israel de Deus. Como a gente pode ver em Gálatas. Vamos abrir o livro de Gálatas, capítulo 6, para a gente ver a promessa que foi dada a Israel, onde nós somos o cumprimento desta promessa. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Versículo 16. Gálatas 6, 16. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus, irmãos, ele é composto não só do Israel étnico, mas ele é composto de judeus e gentios que creem em Cristo e que são unidos em um só corpo pelo Espírito Santo. Outra coisa que eu não poderia deixar de mencionar no começo desse grande bloco é a grande e poderosa teologia trinitária no início desse capítulo, no início desse trecho. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos o trono, o alguém assentado no trono, principalmente, o alguém assentado no trono, que é uma representação da majestade e da soberania de Deus Pai. Mais para frente, nós vemos os 7 Espíritos, que é a interpretação como uma referência à plenitude do Espírito Santo e sua graça. Todo o número 7 que vemos em Apocalipse é uma representação de tudo, de todo poder, de alguma coisa completa. E aí, como nós vemos 7 candeeiros, representando todas as igrejas, os 7 Espíritos de Deus, que é justamente a plenitude do Espírito Santo, e no capítulo 5, nós temos a declaração da divindade de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E o reino de Cristo, irmão, se manifesta na vida da igreja por meio da pregação da palavra, celebração dos sacramentos e do exercício dos dons espirituais. A igreja é chamada a ser uma comunidade de amor, de serviço e de testemunho, refletindo a glória de Cristo no mundo. Esse segundo bloco culmina com uma forte declaração do reinado e da soberania de Deus. E aí, irmãos, para a gente ver essa declaração, vamos para o capítulo 11 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, onde o sétimo anjo toca a trombeta. Diz assim o versículo 15: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E ele reinará para todo sempre. E aí, irmãos, para concluir, eu queria deixar para os irmãos o seguinte: a igreja ela não é um mero adendo na história, não é o plano B de Deus. A igreja ela é o plano de Deus revelado plenamente. Não há 2 planos para essa história.
A igreja não é um apêndice como um apêndice de um livro. Ela é o corpo de Cristo na terra. O Israel de Deus, como eu falei antes. E como membros do corpo e súditos deste reino, somos convidados a nos envolver nos ministérios da igreja e a vivermos de forma coerente com os valores do reino de Deus, como amor, justiça, paz e reconciliação. O terceiro ponto é a questão da esperança escatológica do amilenismo. O amilenismo, ele não prega, não nega a esperança no reino futuro. Uma das críticas que o amilenismo sofre é de que é uma visão escatológica muito pessimista. Porém, a questão do amilenismo é que ela concentra essa esperança na segunda vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos e no juízo final. Aliás, no juízo final e na consumação do reino de Deus, nos novos céus e na nova terra. Na sua segunda vinda, Cristo destruirá o mal, julgará os vivos e os mortos e estabelecerá novos céus e nova terra. Os crentes ressuscitarão com corpos glorificados e viverão para sempre na presença de Deus. E aí entramos agora no último grande bloco, que vai do capítulo 12 até o capítulo 22, que é o final do livro. E nesse bloco temos uma grande batalha. A batalha entre o dragão, a besta, o falso profeta e a Babilônia. Todo esse time contra a igreja. E aqui, irmãos, vemos mais claramente, de maneira mais revelada, a tensão entre o já e o ainda não. Satanás, ele já foi derrotado na cruz. E essa derrota na cruz é o cumprimento de uma promessa bem antiga. Promessa essa que está lá junto da descrição da queda. Vamos voltar para Gênesis, a gente está no último, vamos para o primeiro. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos voltar. Gênesis 3, o capítulo 3 conhecido como Proto-Evangelho. Gênesis 3,15. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só me situar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi na cruz que Satanás foi restrito, foi na cruz que Satanás foi amarrado. Ele teve o seu poder restrito de enganar as nações. O próprio Cristo declarou isso em Marcos. Vamos para Marcos, ver o que Cristo nos declarou? Capítulo 3 de Marcos. Marcos 3. Versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Vamos lá. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Mas, mesmo tendo sido derrotado, tendo sua cabeça esmagada, tendo seu poder restrito e tendo sido amarrado, olha, irmãos, todos aqui sabem que Satanás é um anjo. Ele é um ser incorpóreo. Como ele não tem um corpo, obviamente não dá para pisar na cabeça dele. E não dá para amarrar, porque ele não tem um corpo. Você botar uma corrente num anjo, a corrente vai sair livre à vontade. Porém, essas expressões, amarrar, pisar na cabeça, vencido, são tudo
figuras de linguagem que denotam a derrota de Satanás. Ele foi amarrado, Cristo saqueará os seus bens. Os bens eram as almas daqueles que viviam sob o domínio de Satanás. Então, que Cristo ele resgata. E como Satanás não tem um corpo restrito, Deus, por acomodação, para se acomodar a nós, ele usa essas figuras de linguagem. Mas mesmo tendo sido derrotado, Satanás ainda persegue o povo de Deus até o retorno de Cristo. No final do livro nós temos as visões da Nova Jerusalém, que não apenas falam de um futuro distante, mas elas antecipam a esperança da igreja que já experimenta pela fé, mas ainda não em sua plenitude, a presença do Senhor. O Apocalipse termina mostrando que a vitória é certa. O Cordeiro reinará eternamente e Deus habitará com o seu povo. A esperança escatológica do milenismo não é uma fuga da realidade, mas um incentivo para vivermos de forma mais fiel e engajada no mundo, sabendo que a nossa esperança está firmada em Cristo e na sua promessa de um futuro glorioso. Irmãos, que possamos manter viva a esperança escatológica no coração e na vida todos os dias, lembrando sempre da promessa da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos e da vida eterna, vivendo de forma santa e irrepreensível, aguardando a manifestação da glória de Deus. Para concluir, eu queria trazer para os irmãos o seguinte: o amilenismo, ele oferece uma visão equilibrada, biblicamente, e também esperançosa do futuro, enfatizando a importância do presente e a promessa de um futuro glorioso em Cristo. Ao entendermos essa visão, podemos viver de forma mais engajada no reino de Deus, enquanto aguardamos a sua plena consumação. Que possamos abraçar a esperança do amilenismo, vivendo de forma mais fiel e ativa no mundo, enquanto aguardamos a manifestação da glória de Deus. Que a nossa esperança seja firmada em Cristo e na sua promessa de um futuro glorioso. Lembremos-nos sempre de que a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Cristo, que transformará o nosso corpo glorioso segundo o seu poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para encerrar, assim, eu queria fazer um breve comentário, já que estamos nesse clima de escatologia, que eu vi esses dias, estava estudando para as mensagens, estava vendo esses dias que um bispo, aliás, um pastor da África do Sul, disse que o arrebatamento seria nesses dias, dia 23 ou 24. E que a partir dessa data começaria a grande tribulação. A igreja seria arrebatada e assim começaria o período de 7 anos da grande tribulação. É só um breve comentário que eu vi na internet para os irmãos se situarem um pouco nesse clima de mostrar que agora vocês já sabem que alguém que acredita que haverá o arrebatamento e a tribulação, ele é dispensacionalista. Conseguiram captar a ideia? Viu alguém falando assim, olha, a gente vai ser arrebatado, depois vai vir a tribulação. Então, essa pessoa acredita no dispensacionalismo. E assim, dessa forma, essa foi a minha intenção de trazer esse estudo das 4 visões, que a gente possa identificar de maneira assim, na nossa conversa com os irmãos, identificar, olha, eu acredito que vai ser assim, vai ter arrebatamento, aí depois vem a tribulação, ou não vai ter arrebatamento. Aliás, vai ter arrebatamento, todos acreditam. Que Jesus vai voltar, mas a gente vai passar pela tribulação. E a minha intenção com isso não foi de dizer que
A, B, C ou D é melhor. É ajudar os irmãos a identificar, primeiramente, glorificar a Deus através do conhecimento. Que os irmãos possam glorificar a Deus e cultuar Ele melhor, porque estão aumentando o conhecimento. Afinal, nós somos o povo do livro, o livro de capa preta. E assim, para quem ainda tem alguma dúvida, assim, eu me identifico mais com tal linha, eu me identifico mais com essa outra, para tentar dirimir as dúvidas que possam aparecer para os irmãos. E por último, e não menos importante, é para mostrar que, independente se você acredita que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, ou acredita que a gente vai ser arrebatado depois, que o milênio é literal ou não, isso não afeta a comunhão dos irmãos. São pensamentos secundários, terciários, mas isso não afeta, ninguém deixa de ser um irmão porque ele acredita que vai ser arrebatado antes ou depois da tribulação. Mas todos nós comungamos do mesmo pensamento, que Cristo vai voltar, que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como disse a palavra, que um dele vai voltar e nós vamos todos sermos julgados. E para não terminar com as minhas palavras, irmãos, concluo com um lembrete que deve nos trazer esperança e anelo e anseio. E aí eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, para encerrar mesmo, na carta de Paulo a Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, irmãos, para a glória de Deus, estejamos esperançosos pelo dia em que o nosso Senhor e Salvador vai voltar, amém? Louvado seja nosso Senhor. Com essas cabeças, vamos orar, encerrando. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te engrandecemos, Senhor, por essa tão grande esperança que é o retorno de Cristo, como Ele prometeu na sua palavra. Assim como vimos subir ao céu, assim como os irmãos viram Ele subir ao céu, Ele retornará de maneira visível, com poder e glória. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e nos sustenta até esse dia, fiéis a Ti, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos dividir para orar.